Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando a semana 19 em língua portuguesa e vamos dar continuidade às aulas ao vivo de quarta e quinta-feira. Vamos trabalhar com a apostila número 3. Vamos lá, então? Nós vamos trabalhar com as páginas 24, 78 a 80 da apostila 3. Vamos ver um pouquinho de gênero textual e um pouquinho de gramática, tá? Então, nós vamos trabalhar as duas frentes. Como tarefa para a próxima aula, nós vamos fazer uma outra produção de texto, outra redação. Conforme eu já havia combinado com vocês e falado um pouquinho, nós tivemos, né, um tempinho aí sem as produções e agora nós vamos retomar com a escrita. Então, vocês vão produzir um texto contando uma memória da sua infância, com bastante detalhes. Eu quero que vocês pensem em algo que aconteceu na vida de vocês quando vocês eram criança e contem com muito detalhe. Se vocês não lembram, perguntem para os pais, para o irmão mais velho ou para alguém que seja mais velho, tá? 20 linhas mais ou menos. E eu vou começar essa aula no próximo slide explicando um pouquinho sobre a questão de memórias. Vamos lá, então? Na página 24, então, da apostila, tem um quadrinho que explica esse gênero textual, que chama-se Memórias, né? Um gênero textual literário em que o narrador conta episódios passados da sua vida, tais como os que recorda no presente. Como o texto literário busca principalmente despertar emoções estéticas no leitor, relativas à beleza e à arte, ou seja, emocioná-lo, surpreendê-lo com construções originais. Para isso, é frequente valer-se de linguagem figurada, usando palavras com sentido novo que desperta sensações e sentimentos com relação ao que é contado. Ao recordar fatos, geralmente, o narrador expressa sensações e emoções do passado, isto é, como se sentiu no momento, e do presente, ou seja, que significados essas vivências têm. As memórias geralmente são narradas em primeira pessoa. Esse gênero se diferencia do diário, de um registro de fatos ocorridos em ordem cronológica, como constituir uma seleção de lembranças significativas, não necessariamente narradas na ordem que ocorreram. Por focarem apenas as lembranças significativas, as memórias também se diferenciam de biografia, que se limita a contar só sobre a vida de uma pessoa. Livros de memória, além de provocarem emoções estéticas e permitem conhecer costumes de outras épocas e de outros lugares, bem como reações e sentimentos das pessoas ao vivenciarem determinados acontecimentos importantes, como as guerras, catástrofes, avanços tecnológicos. Enfim, são textos que trazem um passado pelo olhar do narrador, compreensão do presente, se formos leitores atentos, sensíveis e interessados. Então, quando você for escrever esse seu texto de tarefa, eu quero que vocês pensem naquilo que realmente tocou vocês ou que teve um significado na sua memória, na sua infância. Então, por isso que você vai contar com mais detalhes, porque quem for ler o texto vai se sentir emocionado e tem que sentir aquilo que você sentiu quando você passou por isso no passado. Agora passamos lá para a página 78. Na página 78, nós temos um texto que fala um pouquinho sobre a memória de infância de alguém, né? Então ele conta. Lembra que a gente falou ali que o texto de memória é geralmente primeira pessoa? Por quê? Porque em primeira pessoa vai contar eu, quando estava na casa da minha avó, eu tinha 10 anos de idade, um cachorro da minha avó correu atrás de mim, latiu muito, eu fiquei assustada. Então, em primeira pessoa, porque é uma memória minha, tá? E com muitos detalhes. Então, aqui nós temos um texto, vocês vão ler individualmente esse texto. Esse texto foi escrito por Zélia Gattai, é uma autora de alguns livros bem importantes na literatura brasileira, e ela conta um pouquinho, então, como foi essa passagem da vida dela. Aqui continua o texto, então leiam com atenção e individualmente. Aí tem um quadrinho verdinho ali em cima, né, com uma fotinho da Zélia Gattai,
Gattai, né, falando um pouquinho sobre a vida e a obra dela. Ela foi casada com o escritor Jorge Amado, muito conhecido também na literatura brasileira. Já vem a primeira questão. Ernesto Gattai, meu pai, alugara a casa por volta de 1910. Era um trechinho retirado lá do texto. No trecho acima, ao conjugar o verbo alugar, no mais que perfeito, a autora nos informa que a casa da Alameda Santos foi alugada antes de ela nascer, quando ela nasceu ou depois que ela nasceu. O mais que perfeito indica, né, expressa uma ação passada anterior a outra que também foi passada. Então, no caso, é anterior a que ela nasceu. Então, antes de ela nascer. Da Praça Olavo Bilac até o Largo do Paraíso era aquele desparrame de ostentação, também retirado do texto trechinho. Entende-se como desparrame de ostentação o quê? Uma demonstração de orgulho, um luxo discreto, um exagero da exibição de luxo ou tentativa de mostrar refinamento. Ostentar é exagerar no luxo, tá? Então é a letra C. 3. Por que a autora afirma que não era difícil, pela fachada da casa, identificar a nacionalidade do dono? Ela explica, né, isso ali. Porque os imigrantes imitavam as construções da onde eles vieram, né? No caso do país de procedência, da onde ele veio. Então, ele imitava essa construção da onde ele veio, do país de origem. Página 80. Usava o termo atrevimento para tudo. Coragem, audácia, heroísmo, destemor, obstinação, irresponsabilidade, atrevimento mesmo. Aí o trecho acima faz referência ao vocábulo da mãe da autora, reproduzido por coincidência pouco preciosa. Então, ali tem um trechinho. Escolha a melhor palavra para definir cada uma das situações descritas a seguir. Aí abaixo vocês têm letra A, irresponsabilidade, letra B, coragem e letra C, atrevimento, que eram os 3 adjetivos ali utilizados pela mãe. 4.1. Uma pessoa aborda a outra com uma confiança exagerada, com uma liberdade que chega a ser desrespeitosa. Isso é o quê? Um atrevimento. Letra C. 4.2. Uma pessoa enfrenta um perigo com firmeza. Com firmeza, coragem. Letra B. E 4.3. Uma pessoa toma uma decisão ou age sem calcular as consequências, né, do seu ato. Letra A é uma irresponsabilidade quando você não pensa nas consequências, irresponsabilidade. Então, fica a letra C, letra B e letra A. Aqui a gente encerra a parte de interpretação de texto e do texto memórias, que é onde vocês vão produzir a de vocês, tá? A narração, o textinho de vocês. Próximo slide, conteúdo gramatical. Aqui, então, a gente vai trabalhar um pouquinho com conteúdo gramatical chamado de vocativo. Vocativo é um termo que indica um chamamento, uma invocação, uma interpelação de uma pessoa, do interlocutor real ou fictício. Geralmente, ele é isolado por vírgulas quando a pausa for curta, ou com um ponto de exclamação, interrogação ou reticências quando for uma pausa mais longa. Embora esteja incluso nos termos acessórios da oração, para muitos gramáticos, ele não se classifica nessa categoria. Isso porque, para esses estudiosos, o vocativo não estabelece relação sintática com outros termos, né, como o aposto e os adjuntos adverbiais. Então, o vocativo vai ser aquela palavrinha que vai vir separada por vírgulas e vai ter uma espécie de função de chamamento, ok? Vamos ver já uns exemplos. A formação do vocativo. O vocativo pode ser formado por substantivo, exemplo, Laís, faça o seu trabalho de casa. Adjuntos adnominais, força, meu amor, nós conseguiremos. E pronome pessoal do caso reto, atenção, você, diminua a velocidade. Então, o que está entre vírgulas, o chamamento, a Laís, meu amor e você. Exemplos de vocativos. O vocativo pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou no início da frase, acompanhar interjeições, surgir entre o nome e o verbo e o complemento, ou ainda após ou antes de um verbo no imperativo. Aqui tem alguns exemplos bem claros.
Professora, queremos saber as notas. No início da frase, professora. Não diga dessa forma, Manuela, final da frase. Ó, meu amor, isso não se faz. Acompanha uma interjeição, o ó, mas é o meu amor, o que está em negrito. Veja, meu querido, após o verbo, tá? Então, ele pode aparecer o vocativo no início, no meio ou no final da frase, desde que tenha essa função na oração. E para encerrar essa videoaula, eu gostaria que vocês então pegassem a apostila na página 24. Tem um exercício ali na página 24 que diz assim, a questão 10. Sublinhe nos trechos abaixo o termo usado para chamar uma pessoa. Qual o sinal de pontuação usado depois desse termo para separá-lo do resto da oração? Na letra A, Pedrinho, vem se lavar para comer. Então, nós vamos sublinhar Pedrinho, que é o vocativo, é um substantivo próprio que foi colocado ali. Letra B, Pepino, já te chamei 3 vezes. A mesma coisa, o pepino, vocês vão sublinhar, porque provavelmente, né, é um nome de algum cachorrinho, algo do tipo. Então, eles estão separados por vírgulas e estão no início da oração. Abaixo tem um quadrinho com a explicação do vocativo. Eu já expliquei nos slides anteriores, mas ali diz assim, o termo usado para chamar por uma pessoa ou coisa personificada é o vocativo. Tá? Não esqueçam que não precisa ser só pessoas, nós podemos chamar coisas também. Na frase, o vocativo vem normalmente isolado por vírgula e seguido de um ponto de exclamação. Então, exemplos, né? Meu filho, vem cá. Brasil, abre a cortina do passado. Ri, criança, a vida é curta, o sonho dura um instante. Ó, garota, poderia me fazer um favor? Então, observem que o que está em negrito é chamado de vocativo na gramática, tá? Encerramos aqui, então, essa aula, essa videoaula, e espero que todos fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.